Vamos lá, TV Mares no ar, falando de mercado numa sexta-feira tranquila, no ramo cafeeiro, onde Nova York mostrou uma força, uma determinação, uma convicção e indica claramente que começa a andar com as próprias pernas. Aí você me pergunta, mas Marcos, por que você está falando isso? Olha só, se nós olharmos todo o mundo especulativo hoje, a gente vai ver que desde a Bovespa até o Dow Jones, algumas commodities agrícolas em Chicago, mercados europeus, todos trabalharam em baixa em função de níveis de dados ruins que foram divulgados da economia americana, brasileira e também europeia, e aquela famosa, até chinesa, e a famosa sombra que o mercado tem de que o mundo vai ou não caminhar a passos largos, voltou a sombrear as cotações globais e no caso específico do café, Nova York conseguiu sustentar o atual intervalo de preços, não se intimidou com as quedas internacionais, mostrando duas coisas. Primeiro, que o mercado já vem demonstrando claramente um certo cansaço desse movimento de baixa. E a segunda coisa é que o mercado dá claros sinais de que o mercado começa a pensar que o mercado cafeiro é muito mais otimista no que se refere a um futuro de médio e longo prazo do que os outros mercados de uma forma em geral, porque tem a clara convicção de que o quadro fundamental mais dia, menos dia falará mais alto e todas essas utopias, todas essas falácias que alguns grandes investidores internacionais insistem em divulgar vão cair por terra. E a prova cabal foi que essa semana uma grande exportadora brasileira, logicamente um grande dealer internacional, soltou números aí com relação à safra brasileira muito acima do que a Conab, o que o IBGE falam, o que é uma falta de respeito às autoridades brasileiras, um completo absurdo no que se refere aos números divulgados, e mesmo assim Nova York não caiu, porque na nossa humilde visão, como já falei aqui, o mercado já precificou todas essas falácias que os grandes investidores insistem em divulgar, e daqui para frente, como todo mundo vendeu o boato, vai comprar o fato de que a safra não será tão grande e que, bem ou mal, o quadro fundamental falará mais alto em curto espaço de tempo. Preços internos totalmente nivelados, os Conilon, safra remanescente operando de 250 a 255, Café Rio de 270 a 275, Manhuaçu 300, Sul de Minas orbita entre 310 e 320, dependendo de qualidade, mas no todo as grandes praças de comercialização vivem e vivenciam um vácuo de ofertas muito grande, uma paradeira muito grande sendo presenciada, e volto a dizer o seguinte, no caso específico do Conilon, o mundo tem que entender que o cafeicultor aqui não é refém da cultura e muito menos ele se intimida com os discursos terroristas que alguns players gostam de falar e qualquer derrocada de bolsa. Porque, como disse, uma coisa é produzir café, outra coisa é vender café e outra coisa muito diferente é derrubar a bolsa. Ou seja, derrubar a bolsa é fácil, você está no mundo especulativo onde só contratos são negociados. Quando você vira ao mundo real e convencer ao produtor de arábica que ele tem que vender o café dele abaixo do custo de produção, é realmente uma das mais ingratas e difíceis tarefas. E a prova cabal é que essa tarefa tem sido muito difícil, não só no Brasil, mas também na Guatemala, na Colômbia, em países da América Central, e assim o mercado começa a sentir uma choradeira, uma reclamação muito grande no que se refere aos níveis de preços praticados no mundo internacional, se vislumbrarmos os custos de produção que não param de subir. No mais, vamos ficando por aqui na expectativa de da semana vindoura termos notícias novas vindas de Brasília, para que a gente possa ter no mundo cafeiro cotações mais dignas e mais remuneradoras ao setor como no todo. No mais, vamos ficando por aqui, sucesso, bom final de semana, vai chover, hein? E a gente se encontra na segunda-feira. Um abraço, até lá. Tchau!